Café Brothers, episódio 154. Um oferecimento de E-Forte, a maior incorporadora do estado do Mato Grosso do Sul. Você quer investir no estado do Mato Grosso do Sul? Quer trazer sua empresa? Agora é forte, disponibiliza para você galpões. Então, o estado do Mato Grosso do Sul, que é um estado em destaque no Brasil, traz para cá a sua indústria para você investir num estado que cresce e desenvolve em destaque nacional. Então, fala com a galera lá da E-Forte, lá com a Rose e com o Rafael. Ah, você tá aqui, né, Rafa? Então... Também está com a gente o pessoal aí da Celério Telecomunicações, a internet de altíssima qualidade. Você quer maratonar final de semana e não tem nenhum problema ali? Então vai lá e fala com o Thiago Tamioso, toda a equipe dele. E eu sempre falo o seguinte, trouxe um amigo lá, Rafa, ganha 50% de desconto. E se trouxer um inimigo, Leandro, 100% de desconto. Entendeu? Só que tem que provar que é inimigo lá. Então vem com cambalacho não. Também tá com a gente aqui nesse episódio a galera da Canex, que oferece essas canecas para nós aqui. E sempre é um brinde para os nossos convidados, as nossas canecas. Exclusivo para convidado, você não encontra em nenhum outro lugar. Então, um abraço para a galera da Canex. Quem coopera, cresce. Mas tem um produto que eu gosto muito deles, que é o seguro de vida. Então, para você que é do agro, para toda a sua equipe aí da fazenda ou da sua empresa, vai lá e escolha o melhor plano de seguro de vida. Espero que você não precise, mas se precisar, fala com a galera da Sicredi Pantanal. E finalizando aqui, todo esse merchan, tô até cansado já. A galera da Anjos Colchões. Então, para você descansar e ter uma boa noite de sono, fala com a galera da Anjos Colchões. Eu acho que é isso. Vamos lá. Episódio 154. Estamos aqui com um cara que ele é um cara desenrolado. Ele saiu do interior do Mato Grosso do Sul, agora está residindo lá na capital, trabalhando lá no núcleo, vamos dizer assim, no centro mais próximo do governador, né, cara? Eu vou pedir para ele se apresentar. Seja muito bem-vindo, Frederico Fellini. Se apresenta para quem não te conhece. Obrigado, William. Prazer estar aqui com vocês. Mas esse episódio sempre assistia e ter a oportunidade de estar aqui falando com o seu público e falando com a sociedade de Maracaju, que muito contribui e assiste, para mim é muito importante. Rafael também, boa tarde. Obrigado por a gente estar junto, Leandro, amigo também de longa data. Bom, meu nome é Frederico Fellini, sou nascido aqui em Maracaju, no Hospital Municipal, tenho 41 anos, caminhando para fazer os 42, eu sou formado em Direito pela Uniderp, pós-graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, em Brasília. Estou trabalhando no poder público há 23 anos aproximadamente. Eu comecei como estagiário no Estado, no Inmetro, no Instituto Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia. Comecei lá, depois que eu me formei, eu fui para o Congresso Nacional, trabalhei com o deputado federal Dagoberto, trabalhei 2 anos, quase 3 anos lá, retornei para Maracaju, e a ideia era não mexer mais com a parte da administração pública, né? Apesar de ser uma paixão que eu sempre tive, e a política em casa sempre foi matéria de café da manhã, de almoço, de janta, né? A família sempre participou ativamente da política de Maracaju e do Mato Grosso do Sul, e então quando eu resolvi vir de Brasília para cá, a ideia era advogar. Formei em Direito, a ideia era advogar e ajudar minha mãe na administração do hotel e talvez até abrir um hotel para mim. Quando em 2012 eu entrei ajudando na coordenação de uma campanha eleitoral em que a gente saiu vencedor, o nosso candidato saiu vencedor, Dr. Maurílio, e ele me convidou para ser secretário de governo. Então eu fui secretário de governo os 8 anos do Dr. Maurílio, e nesse período eu acumulei a Secretaria de Assistência Social durante 3 anos, e no outro período eu acumulei a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, quase 1 ano. Quando participamos e fizemos a campanha do atual prefeito, do prefeito Marcos, o primeiro mandato dele, ele também me convidou para continuar sendo secretário de governo de Maracaju, e assim eu fiquei 1 ano e meio aproximadamente, quando fui convidado pelo governador do estado e pela ministra Tereza Cristina para ajudar na campanha. Por ter um pouco de experiência também no lado de fazer campanha, eles me convidaram para participar da campanha lá em Campo Grande. Eu fui, e a gente saiu exitoso. A eleição da ministra e hoje senadora Tereza Cristina foi a maior votação
a votação histórica do Mato Grosso do Sul, e no segundo turno o governador Eduardo ganha a eleição, e quando é em janeiro ele me convida para ser secretário adjunto de governo do estado. Calma aí, dá um stop aí. Tá bom. Que tudo bem, você se apresentou, acho que foi o cara que se apresentou melhor aqui, né? Falou todas as ocupações. Mas antes da gente começar, você Fatia. É casado? Sim, sou casado. Ana Carolina. Tem filhos? Tenho 2 filhos. Há quanto tempo que é casado? Já há 18 anos, 17 anos. Então, pode falar que você já tem um mestrado aí na vida, já, né, cara? O cara passa dessa fase aí, cara. Bom, eu falo pra você que esse ano faço 21 anos de casado. Uhum. Então, a gente tem um pouquinho desse entendimento aí. Mas tá com a gente também aqui o Rafa, né, Rafa? Manda um salve aí pra quem não te conhece aí e tal. Tá com a gente na mesa aí, pô, porque, tipo assim, eu sempre chamo você aqui, o Rafa tá aqui e tal, mas fala o que você faz um pouquinho pra galera. Pô, eu sou empresário, né? Sócio proprietário da Ford, incorporadora, por isso que o Xandó faz um merchan tão bom. E hoje eu sou sócio do Xandó na Escola do Agro, né, Xandó? Estamos aí com um projeto revolucionário para o ano de 2026-27, se Deus quiser, nós vamos colocar aí a Escola do Agro pro mundão. Vamos transpor as barreiras, as fronteiras da porteira para dentro ainda. Nós vamos mexer com a educação, estamos bem animados, e é isso. Estou aqui, apoiador e entusiasta do Café Brother desde o começo, nunca escondi isso do Xandó, falei que é muito legal esse projeto, e eu fico honrado de estar aqui numa mesa como essa, com um cara igual o Leandro, o Fred, que são pessoas aí de altíssimo nível, né? Legal, cara. Leandro, se apresenta aí para quem não te conhece aí também e tal. Bom, me chamo Leandro Correia, vivo em Maracaju há 10 anos, razão de ter vindo para cá após o concurso público para ocupar a função de tabelião do primeiro ofício. E é isso, tenho são amigos na mesa aqui hoje, pessoas que eu tive o prazer de conhecer nessa caminhada em Maracaju, cada um num momento diferente, em circunstâncias diferentes, mas é uma alegria de estar aqui com tanta gente boa na mesa. Beleza, vamos lá então. É Frederico Fellini? Esse é o nome, mas pode chamar de Fred, tranquilo. Beleza. Nunca quiser te chamar de Kiko, não? Frederico. Não, pior que não, cara. Pior que não. mas de vez em quando eu corri algumas brincadeiras, mas nunca me chamaram de Kiko. Legal, cara. Então você tem uma... O que eu posso dizer para você nessa apresentação que você fez aqui? Eu posso dizer que você é um cara como se fosse um pé de coelho, um trevo da sorte aí, porque cada campanha que você entra, os caras ganham, mano. Na verdade, sabe escolher bem os candidatos, talvez, né? Né? Porque assim, o que acontece? Toda vez que a gente vem aqui no café falar sobre política, as pessoas às vezes falam, poxa, não, fala sobre política e tal, cara, mas a gente tenta desenrolar de uma maneira mais leve e eficaz. Uhum. Porque o que acontece, até a gente já comentou várias vezes falando, eu e o Leandro em algumas conversas, cara, o problema da política dar errado é que entra uma pessoa má, já de uma má índole e tal, dentro da política, né, cara? E aí fica esse negócio do caráter duvidoso, sempre falar, pô, mas política é foda, falar de política e tal, não sei o que, cara. Mas eu queria pensar com vocês, soltar essa pergunta pro Fred, cara, dá pra fazer alguma coisa sem política? Não, sem política não. Até dentro de casa. Não se faz. A política é a arte de negociar, é a arte de você poder ganhar espaço dentro daquilo que você acha correto e que você gostaria, respeitando sempre a posição do outro. A boa política, ela é feita todo santo dia. Faz sentido dizer pra você, né? Faz. O exercício da política é o exercício do possível, né? Saber equilibrar a escassez e entregar resultado, né? Mais ou menos o que toda a administração pública faz e que a gente faz na nossa casa, que a gente faz com família, amigos, trabalho. Então, o ser humano é um animal político, né? Essa é uma definição filosófica do ser humano. Ele nasceu para isso, para dialogar, para construir as soluções por meio do diálogo e da composição. Isso é o exercício da política. O que acontece é o estigma está em algumas figuras políticas, alguns seres políticos que, de certa forma, né, erraram na sua história e levaram para a política esse rótulo. Mas afastar-se da política chega a ser até uma estupidez, né? Eu lembro, eu ouvi uma vez de um parlamentar falando, não adianta você brigar contra o sistema, você tem que brigar no sistema. O
Você tem que estar na política, ocupando o seu espaço e levando a sua mensagem. E não do lado de fora berrando, gritando e tentando dizer que é contra, porque é assim que a humanidade chegou até aqui e que ela vai continuar, né, achando as soluções para os problemas da comunidade. Eu acho que eu penso comigo assim, Rafa, que o político, que ele desenvolve uma habilidade na vida política, ele conseguiu ouvir o contraditório. Porque, cara, inevitável, você vai encontrar o contraditório. E aí, quando você é um cara que você não lidar com o contraditório, acho que você não tem habilidade para política. É isso mesmo aí, Fred? É isso aí. A gente está falando aqui um pouco de política. Eu queria pegar um gancho do que o Leandro falou, que é interessante. Como a gente não pode a gente pode se anular diante da política. Acho que é de conhecimento de todos a situação que a Venezuela, por exemplo, vive hoje. Muitos chamam de ditadura e né, tem todas as características de uma. Mas é interessante você pensar que lá atrás, ainda na época do Hugo Chávez, quando ele foi fazer a eleição da Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição, a oposição entendia que ia ser uma eleição fajuta, de cartas marcadas, então ela não quis participar. Ela não participou. E ele conseguiu fazer todas as cadeiras da Constituinte venezuelana. E ele fez o que ele quis. Por quê? Porque uma parte da sociedade abriu mão de participar do processo político. E o que. Então é muito interessante a gente poder fazer essa reflexão, porque a tomada de decisão que a gente faz na política, e aí eu estou dizendo como cidadão que vai votar, ou que apoia, né? Ela é importante para o desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa cidade, da nossa família, da nossa saúde. E eu não consigo desassociar as coisas, sabe, William? Eu tenho uma paixão muito grande pela administração pública, sempre tive. Porque para mim é a forma que você toca a vida das pessoas e que você consegue mudar a vida das pessoas. Mudar o destino das pessoas. Exatamente. Então o instrumento, fazer política, ele é um instrumento para te levar a uma administração pública. E eu acho que essa parte de deformação da política, acho que ela faz parte do cara que não quer que entre gente boa na política. Eu também gosto, como eu gosto muito de dados, de história, uma coisa importante, você pega no caso do mensalão, por exemplo, quando aconteceu o problema do mensalão, você teve indiciado em torno de 40, 30 e poucos parlamentares, não deveria ter nenhum. Mas você teve 30 e poucos parlamentares. Você ligava a TV, falava só sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo. Sabe quantos deputados e senadores tem no Brasil? Mais de 550. Eu estou dizendo que menos de 10% estava envolvido com o escândalo. Mas para a sociedade de maneira geral, da forma que era vendido, vou repetir, não era para ter nenhum. Mas da maneira que foi vendido, parece que todo mundo estava dentro do mesmo saco. Exatamente. Que é farinha do mesmo saco. A gente vai chover muito no molhado falando disso, mas dentro da função que você desempenha hoje, eu queria que você falasse um pouquinho, porque... É legal até falar que ele, na verdade, ele não chegou a falar a função que ele está hoje, né? Você estava como secretário ainda adjunto, né? De governo. Fiquei 6 meses acumulando a Secretaria Executiva de Comunicação do Estado. E depois, no início de 2024, em fevereiro de 2024, o governador me convidou para ser secretário de Administração do Estado do Mato Grosso do Sul. E já discorrendo um pouco o que é a Secretaria de Administração, né? Dentro das funções do governo, você tem 3 secretarias que fazem gestão, que não tem política fim, como a saúde, por exemplo, que entrega remédio, que entrega saúde, como a educação, que entrega educação. As 3 secretarias é a Secretaria de Governo, a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Administração. Para que essas políticas finalísticas para a saúde chegar, para a segurança pública chegar, para a educação chegar, você precisa dessas 3 secretarias. E a Secretaria de Administração do Estado, nós temos 3 grandes frentes de trabalho. Tá? A frente mais volumosa que nós temos são todos os servidores do Estado. Todos, do policial ao agente patrimonial. Todos eles estão vinculados à Secretaria de Administração. Os ativos são 55 mil e os inativos são 33 mil. Então nós estamos falando do universo de 83 mil. Posso fazer vou fazer uma defesa do caramba de vocês e tá tudo certo. Sabe quantos por cento da população economicamente ativa do Brasil é servidor público? Cara, eu jurei em torno de 15%. 10%. Nós somos a menor taxa de ocupação com o serviço público diante de todos os países mais desenvolvidos, enfim. Só como exemplo, a Espanha é 13%. Então, nós temos um contingente muito grande e uma coisa importante, nenhuma Constituição de nenhum desses países dá tanto direito quanto a nossa Constituição dá.
Quando eu digo direito, é dar serviço público, né? Fazer serviço público. Poucos são os lugares que você tem um sistema único de saúde. Tá certo? Poucos são os lugares que você tem uma segurança dividida como você tem no Brasil e bem organizada. Então, essa é a realidade que nós temos na Secretaria de Administração do Estado, são 88 mil servidores entre ativos e inativos. Agora eu estava vindo com o Cecílio de Campo Grande e eu vinha estudando a folha de pagamento do Estado, que eu faço isso todos os meses. Com o servidor é investido 14 bilhões de reais ano. 14 bilhões de reais ano. Isso, no Mato Grosso do Sul. Então é sobre a minha responsabilidade e a responsabilidade da equipe. Uma outra frente de trabalho é o patrimônio do Estado. E nisso o Leandro me ajuda enormemente diante do cargo que ele exerce como presidente da Noreg, que o Estado tem mais de 3 mil imóveis. Esses imóveis, não existia uma catalogação deles e nós fizemos um censo imobiliário agora no último ano, nós concluímos com a avaliação desses imóveis, nós estamos falando aí alguma coisa em torno de 8 bilhões de reais de patrimônio. Então, quando você vê uma escola estadual, ela é responsabilidade minha. Eu passei para a Secretaria de Educação, mas aquele prédio ali, no fundo, é da Secretaria de Administração. Assim como uma delegacia e um hospital, tudo que você vê que é estadual, ele é da Secretaria de Administração. Aqui só importante para o pessoal entender. O Estado já era dono disso tudo, só que o Estado nunca se preocupou em ser dono formalmente. Em qual situação jurídica daqueles bens imóveis todos que o Estado tem esparramado, era algo que não existia uma gestão, inclusive de identificar patrimônio que é utilizado, que não é, que ele pode ser reinvestido, realocado em algum lugar, enfim. Então, o que a gente fez à época, quando o Fred nos chamou lá para conversar, o pessoal dos cartórios, e eu estou há 3 anos à frente da associação aqui no Estado. A ideia foi montar uma força-tarefa para que o que não estava em nome do Estado fosse transferido ao Estado, ou o que estava no nome do Estado indevidamente já tinha sido doado para uma prefeitura, por exemplo, fazer uma escola municipal, fazer uma creche, aquilo fosse transferido, enfim, toda a regularização dos imóveis públicos do Estado. Então, uma força-tarefa foi feita para que isso chegasse nesse ponto. E esse apoio da Noreg fez com que no último ano nós tivéssemos a melhor produtividade de resolução desse patrimônio do Estado, porque os cartórios apoiam. Eu, invariavelmente, a cada 2, 3 dias eu faço uma videoconferência com algum cartório, algum canto do Estado, assinando pelo Estado do Mato Grosso do Sul. E o importante de você ter o patrimônio, você cuidar desse patrimônio, é você dar uma função social para ele. Às vezes o Estado tem um terreno lá que poderia ser uma escola. Ficar parado. 300, 400 crianças para serem atendidas. Se não é de interesse do Estado, pode ser do município. Fazer uma praça. Exatamente. Então é importante você ter essas informações para que você possa efetivamente aplicar a política pública. Então, trazendo em miúdos aí para a população, você é o cara que paga todo mundo. Eu sou, na verdade, chega no último. Até brinquei com o secretário de Fazenda esses dias, nós chegamos na reunião, ele virou pra gente e falou: vocês vão receber amanhã, vocês me agradeçam. Eu falei: primeiro você tem que agradecer a mim. Eu rodei toda a folha 5 dias antes e entreguei para você. E a outra grande frente de trabalho que a gente tem, então são 3, né? Eu falei sobre a gestão de pessoas, sobre o patrimônio, e a terceira é a licitação. Tudo que o Estado compra, sou eu que compro lá. Do giz, eu gosto de usar essa metáfora, mas do giz ao fuzil na mão do policial, é comprado dentro da Secretaria de Administração. É uma responsabilidade do caramba. Nós estamos falando essa de mais. Mistura, né, de itens. De merenda com munição e fuzil, com X, né? É isso aí. Cara, mas só fazendo uma analogia interessante, ó. O Estado era tipo aquele cara rico que não sabe nem o que tem, entendeu? O cara tem muita traia, mas não tem administração sobre isso. Então esse serviço é importante, né? Porque daí, você tendo um catálogo sobre isso, você consegue dispor da melhor forma possível, né? E às vezes é um serviço que ninguém queria fazer, porque justamente precisaria de um apoio de cartório, porque dá trabalho, os caras trabalham de graça, não trabalham quando é pro Estado. A nossa força-tarefa vem nesse sentido, porque querendo ou não, que você movimentar, né, quem vai trabalhar ali de forma graciosa, gratuita pro Estado, não é tão fácil. Então o que a gente fez foi elencar colegas que estavam dispostos, né, dentro da associação a fazer frente a isso e dar a agilidade que o Estado precisava e dar uma organização. O Fred fez uma planilha e falou: ó, pendências que eu tenho, onde estão, me ajude a resolver, e a gente foi. Eu acho que essa nova cara da política aí, a gente tá até falando uma questão geracional, né? Que a gente tava conversando no backstage aqui, que tipo, você tava com o cara no recreio da escola, o cara é presidente da Câmara de Vereadores agora. É isso aí.
tava com o cara aqui na cidade, pô, o cara é braço direito do governador. Há praticamente, vamos dizer, mais de 16 anos aí, a cúpula que governa o estado do Mato Grosso do Sul vem da nossa cidade. Então, ô Leandro, eu vi que você anotou aí, cara, umas coisas aí, cara, puxa uma pergunta aí. Só para complementar essa questão da geracional que você falou, Xandó, é curioso a gente ver que os grandes nomes hoje da política nacional, inclusive, tem esse viés de uma gestão empresarial da gestão pública, né? A forma de tocar a gestão pública precisou passar por uma reformulação gigante, certeza, né, cara? porque não dá Acho para que só tá faltando ser mais rápido pra mandar embora gente ruim, cara. Mas a gente Entendeu? vê assim, que eu queria dizer grandes nomes, né? O nosso governador aqui, Tarcísio, A própria Tereza Cristina a também. Tereza, o Ratinho Júnior no Paraná, são vários nomes de novos políticos que a gente vê que tentam levar para a administração pública a tocada dentro do possível, claro, a tocada da gestão privada, de gerir patrimônio, de saber o que Empreendedorismo, tem, de fechar a conta, de não fazer besteira, porque se não for assim, né, vai quebrar como quebra as empresas aí. Com certeza. Mas enfim, vamos lá. Fred, do que você falou aí desse resumo que você fez, eu acho que é importante, acho legal já ouvir você contar algumas histórias da sua origem e da política na sua origem, né? Uhum. Os seus familiares aí, dentro de casa, o que você aprendeu, como aprendeu e quem foram essas pessoas aí, que acho que muita gente, ou algumas pessoas aí não sabem de como essa veia política, isso não veio do nada, né? Isso veio do seu berço. Porque às vezes o cara fala assim, não, mas nós chamamos esse cara veio da onde, mano? Saiu da onde isso daí, né? Começou ontem, tá aí, porque às vezes não vê o percurso, né? Não, e é natural. A administração pública, voltando um pouquinho, né? Por que não foi feito antes o levantamento patrimonial? Isso tem uma série de fatores, mas a administração pública ela nada mais é do que uma corrida de bastão. Eu não posso exigir de um secretário de administração que ele fizesse a mesma coisa que eu faço hoje com a tecnologia que ele tinha 10 anos atrás. Eu não posso exigir isso. Preparado o campo que ele te entregou. Exatamente. Então eu tenho certeza, e eu espero que quem venha depois de mim seja infinitamente melhor, que pegue uma secretaria melhor também, que o Estado, porque é o que o Estado merece. Mas respondendo um pouco a pergunta, Leandro, a política realmente, como eu estava explicando no início, ela fazia parte do meu café da manhã, da minha janta e do meu almoço. Por quê? Meu pai foi vereador em Maracaju 2 mandatos e foi secretário de obras também do município. Então, eu cresci ali vendo essa discussão política, né? Eu tinha meu tio que faleceu, meu tio Ari Rigo, ele foi deputado, acho que 7 mandatos, se não me falha a memória, e foi vice-governador e chefe da Casa Civil do estado do Mato Grosso do Sul. E meu tio Enelvo, irmão do meu pai, foi prefeito de Cidrolândia 2 mandatos, foi deputado estadual, presidente da Agraer, presidente da Funtrap. E para mim, a política, eu vou voltar lá naquele início, a política para mim ela é um instrumento de melhoria da vida das pessoas. Eu não consigo ver a política de outra forma. Eu não consigo ver a administração de outra forma. Essa semana nós fizemos um congresso lá em Campo Grande sobre compras públicas e no momento em que eu fiz a fala, eu não consigo olhar para um pedaço de papel dentro da administração pública. Hoje a gente olha para o computador, porque é tudo digital o processo, né? Mas eu não consigo olhar para aquilo como só uma peça burocrática. Aquilo ali é um medicamento que nós estamos comprando lá na secretaria que vai entregar para uma pessoa que precisa. Ali é o giz, é a carteira, é o uniforme de uma criança, de um adolescente, de um jovem mato-grossense. Então, a gente não pode deixar isso escapar, porque a partir do momento que você vira automático nessas decisões burocráticas, você acaba esquecendo o que você está fazendo ali. E se não tiver o propósito, e a política para mim ela sempre foi um instrumento de propósito, se não tiver o propósito de melhoria da vida das pessoas, não serve de nada o que você vai fazer. Porque o ânimo de você levantar todos os dias, ela tem que estar vinculada a um propósito. É claro e óbvio, hoje a gente estava fazendo a entrega recebendo o seu Abraço Aquece, uma campanha do governo do estado, dos servidores, na verdade, do governo do estado, e que a Noreg, inclusive, é parceira de doação de roupas para a gente distribuir agora nesse período de inverno, né? E eu estava falando, hoje foi na Sejusp, na Secretaria de Segurança Pública, eu estava falando lá que, assim, a gente trabalha no poder público por N motivos. Salário, tem gente que trabalha por causa de status, uma infinidade de outras maneiras de trabalhar. Mas tem uma coisa que tem que ter em todo mundo para o cara poder ter constância e ficar nesse processo, é propósito, saber o que ele está fazendo ali. Sabendo que ele está ali para modificar a vida das pessoas. Porque se não for isso, cara, pega seu boné, vai para outro lugar, faz outra coisa da sua vida.
falava. Ô Fred, e tipo, por exemplo, hoje você enxerga a política dessa forma, assim, eu mesmo, por exemplo, achei interessante esse dado que 10% dos caras estavam envolvidos no negócio do mensalão lá. Isso a gente falou aqui, né, no ar, né, não foi no backstage. E assim, eu mesmo, por exemplo, que sou um cara que tô fora da política, bem dizer assim, né? Não tem como a gente estar fora, a gente sabe disso, mas eu falo assim, não sou participativo. Mas eu tive essa mesma impressão, né? Tipo assim, do lado de fora parecia o quê? Que todo mundo estava envolvido no esquema do mensalão lá, né? Que era uma coisa meio generalizada, né? E hoje, assim, eu vejo que muitos políticos que estão entrando, nós como a gente tem a participação no estado aí com a iForte nessa parte em vários municípios, né? Então a gente sofre consequências da política, né? Então, quando tem um bom político, as coisas para nós também melhoram, né? Porque a gente fica fugindo da velha política e tal. Hoje você enxerga, por exemplo, que essa nova turma que está vindo aí são os caras mais menos, vamos supor, menos corrupto, tipo assim, que estão mais fora do jogo, estão buscando realmente trazer uma mudança, porque tem uma galera jovem diferente entrando aqui no estado, né? Sim, sim. E como você se enxerga aí? Porque você é um cara que tá na política há muito tempo e tal. Como que você enxerga a política dessa perspectiva aí, de negociação e tal? Fala um pouco para nós a sua visão dessa parte. Tá. Rafael, eu acredito que na vida tudo é um processo, cara. Você, quando fez o primeiro loteamento da Forte, você pouca coisa copia nesse seu último loteamento, tá certo? Porque você melhorou seus processos, você melhorou tudo o que você já tinha feito lá atrás, aquilo que deu certo, você permaneceu. A política ela não é diferente disso, a administração pública ela não é diferente disso. Existe um processo de seleção natural, porque você faz através do voto, e você precisa dar resultado. Você coloca um novo administrador no município, no estado ou na União, ele vai escolher o time dele, como eu fui escolhido pelo governador Eduardo. Se eu não tiver resultado, ele vai ter que me mandar embora. Eu sou o primeiro, inclusive, a pedir o boné para ele, falou, tô indo embora porque eu não tenho como te ajudar. Isso eu já falei para ele em oportunidades em que a gente ficou em xeque na tomada de alguma decisão. Então, eu entendo que, e aí eu não vou entrar no lado se eu acho que é menos ou mais corrupto, porque a gente nunca vai conseguir ter essa medida, porque será que hoje ou há pouco tempo atrás a gente achava que era mais corrupto porque eles estavam fiscalizando mais? Que isso a gente não vai saber. Antigamente fiscalizava da mesma maneira? Vou te contar um exemplo. E aí não tem nada a ver com corrupção, pelo amor de Deus. Sim. Eu só estou dizendo como os processos mudam dentro da administração pública. Existia um prefeito em Maracaju, lá na década de 70, 80, começo de 90, foi prefeito em várias oportunidades. Ele ia para Campo Grande para ele pegar um recurso de asfalto, que eu e você tanto brigamos aqui por Maracaju e conseguimos fazer grandes proezas através de convênios. Ele vinha com uma mala de dinheiro. Ele ia na Secretaria de Fazenda, lá tinha um cofre do estado, o governo falava, você vai fazer o asfalto lá na Vila Margarida, um exemplo. Toma aqui a mala de dinheiro, custa R$1 milhão, dava aqui, o cara colocava a mala dentro do carro e vinha embora. Né? É verdade. Isso é fato. Parece o desenho do Pica-Pau. Isso é fato, isso acontecia. A Secretaria de Fazenda tinha um cofre com dinheiro lá dentro. E hoje você sabe a burocracia que é necessária para você liberar um asfalto desse. Você sabe quantas vezes você tem que bater o projeto, quantas vezes a Caixa Econômica vai te pedir para refazer projeto, quantas vezes o Ministério vai pedir para adequar documento ou projeto, depois a primeira liberação de recurso, faz lá um trecho do asfalto, vem o fiscal, mede o asfalto, esse asfalto mesmo que está no projeto, Então, é muito difícil a gente chegar nesse ponto, né, de entender se é mais ou menos. O que eu acredito muito é na evolução. Isso é uma coisa que eu acredito piamente. A gente fala muito do nosso processo democrático, né? Tem gente que questiona a questão de urna, não sei o quê, e tudo mais. A gente tem que lembrar que a nossa democracia recente, ela é de 89. 89, todos nós aqui, eu acho que já eram nascidos. Vocês já eram nascidos? Só eu que não. Só o Rafael que não era nascido. O resto, todos nós aqui já éramos nascidos em 89. Então, quer dizer, nós, no período em que nós nascemos, nem votava. A democracia americana tem 200 anos. 200, que eles votam do mesmo jeito. E mesmo assim, volta e meia lá, teve menos voto, mas ganhou, teve mais voto e perdeu, aquela história toda. Então, o processo democrático, ele é um processo que ele precisa ser nutrido, alimentado com o tempo e com muita esperança. Porque se a gente perder isso também, Rafael, vai nos sobrar o quê? A gente precisa colocar bons atores para discutir a administração, para discutir a política, para que a gente não fique na mão de quem
não deveria, de quem não presta. Calma, o cara então não pode falar. E a evolução nos processos, né, dentro de quem exerce a política, como processo evolutivo de fiscalização, controle, etc., é um ponto. Outro processo evolutivo, que aí esse a gente talvez tenha que debater, e a gente, sei lá se a gente está indo tão bem, é o processo evolutivo da humanidade, né, se desenvolvendo, melhorando e escolhendo as pessoas melhores para ocupar os cargos, porque vale lembrar que quem está lá foi colocado, né, pelos votos, né? Como o Fred diz, partindo do pressuposto em que a gente não vai questionar a origem disso. Mas, enfim, as pessoas que ali foram eleitas. Agora, o que os conduziu lá, qual a forma da política em determinados rincões do Brasil que conduzem pessoas ou reconduzem pessoas durante dezenas de vezes e famílias a certos lugares, essa é uma questão da evolução da própria sociedade brasileira, da humanidade. Não adianta a humanidade ou a sociedade discutir a qualidade daquilo que foi ela que produziu, né? O Congresso, eu tenho plena convicção disso, tenho alguma proximidade, alguma experiência com o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados é o retrato do país. Podem achar o que quiser, reclamar o que quiser, mas aqueles 513 são o retrato da nossa pátria, cara. Estão ali todos representados. Isso aí com defeitos e qualidades. Não, mas é a verdade, cara. É o retrato do povo brasileiro ali, de todos os sentidos. Não, mas nós, como sul-mato-grossenses, daí nós estamos bem ou estamos mal lá? É um estado que só tem 8 cadeiras. Não são muitas cadeiras, quanto menos cadeiras, talvez menos diversidade, menos representatividade você tem. Então, se a gente tivesse talvez 16, 20, a gente poderia dizer que tem um retrato fiel. Por exemplo, eu não vejo hoje na Câmara Federal um boiadeiro, digamos assim. Vou usar um exemplo bem simplório, né? Então a gente não tem representatividade de todos os cantinhos e toda a natureza do povo de Mato Grosso do Sul. Acaba que a gente tem hoje uma realidade de uma capital muito grande, né, em relação ao interior, que ela domina um pouco as cadeiras do Congresso Nacional, Senado e Câmara ali, concentram-se muito em Campo Grande. Mas, de certa forma, sim, o que nós dissemos foi que aqueles 8 são os nossos preferidos e eles nos representam. Cabe entender que o processo eleitoral é assim, cara, né? É naquela hora ali que você tem que fazer você tem que chamar as pessoas ao seu redor e falar, cara, a gente precisa pôr alguém melhor lá, olha esse cara aqui, olha esse outro aqui. Conscientização mesmo. O debate, geralmente, ele é superficial. E a gente vive um momento, cara, isso é uma leitura recente que eu tenho feito, a gente vive um momento que todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir. Exatamente. Isso é um problemaço, cara. Todo mundo tem opinião para dar. Todo mundo escreve textão, todo mundo pegou uma coisa, mas as pessoas sequer estão lendo o que as outras escrevem. De tanta informação que a gente tem uma carga de informação tão absurda, hoje é tanta coisa, WhatsApp, rede social, texto, que ninguém lê mais que 2 parágrafos de nada, cara. Então todo mundo só fala, ninguém ouve. E isso gera uma crise democrática, de representatividade, porque se eu não estou te ouvindo o que você está querendo, eu tô pensando só em mim, eu só tenho a minha realidade. E a pessoa só fala olhando para si própria. E isso gera muito ruído, muita fala e pouquíssima compreensão, pouquíssimo diálogo político. Porque a política nada mais é do que, na origem dela, se reunir numa praça e começarem a falar dos problemas da cidade, e ali tirarem conclusões e votarem as melhores decisões para a cidade. Essa é a origem da política, né, lá na Europa antiga. Então, as pessoas hoje usam as redes sociais como se fossem praças públicas de debate, mas que ninguém ouve, só fala, cara. E aí é um ruído enorme, e eu não sei se a sociedade vai evoluir assim, né? Ela vai conseguir dar passos. Então é um momento complexo aí, e sem essa evolução da sociedade, não adianta querer evolução política, cara. Pegando esse pensamento do Leandro aí, que é uma coisa que o brasileiro gosta muito de treta, né, mano? O brasileiro cara, eu falo como brasileiro, né, cara? Você dá uma notícia ruim, até tinha um jornal chamado Good News, quebrou o jornal. É verdade, pode dar um Google aí, cara. Mas se você colocar uma notícia que o cara traiu o melhor amigo, não sei o quê, fulano é pego, ou tráfico de droga e coisa errada, cara, o cara gosta de chega a sair sangue da televisão e dos teus datenas da vida, enfim. Mas, cara, você me chamou a atenção muito aqui, a gente conversou até agora, você tem 3 campanhas que você saiu vitorioso. É isso, né? Na verdade, eu ajudei, assim, que eu ajudei mais próximo de coordenação e efetivamente coordenei, acho que foram 2 campanhas. Foram 9 e eu ganhei 8, eu acho. E a que eu perdi foi meio ponto. E me dói tanto assim. Caramba, mano, então, entendeu? Aí eu já ia falar isso aí, ia fazer uma contextualização. Ainda bem que você me deu essa uma que você perdeu aí, né?
que assim, eu gosto de ler muito, né, cara, algumas coisas do passado, e o maior sábio dessa terra, ele disse que há mais alegria no dia de velório, há mais sabedoria, na verdade, no dia de velório, do que no dia de festa, cara. Então eu ia te falar pra você, qual foi o maior aprendizado que você teve aí nessa derrota? Você falou que foram várias campanhas que você teve aí, teve uma que você perdeu. Qual foi o seu maior aprendizado nessa derrota? E é a que mais me dói. Na verdade, talvez eu deixei. Eu tenho um perfil Foi de. municipal, assim? Foi. Eu tenho um perfil muito. Eu tenho um perfil de acompanhar muito de perto todos os assuntos que eu sou responsável, de alguma forma eu tenho alguma responsabilidade. Por isso que eu consigo falar da Secretaria de Administração ponto a ponto, porque eu participo realmente das decisões e das conversas lá para a gente chegar no resultado. Ela foi muito diferente porque eu não consegui ficar lá, eu não consegui ficar na campanha, não foi aqui, eu não consegui ficar exclusivamente lá. Eu estava desempenhando uma outra função em outra localidade, e então eu não conseguia ficar lá. Isso foi uma coisa que eu não tenho dúvida que eu deveria ter feito diferente, sabe? De falar, talvez não mudasse nada o resultado, mas para minha responsabilidade eu deveria ou ter pego de verdade, de cabo a rabo, como eu sempre fiz, enfim, ou devia ter falado, não quero, obrigado. Porque, normalmente, na primeira campanha do prefeito Marcos, a gente entrava pro comitê 6 horas da manhã, saía 8, 9 da noite, sem sair de lá, tomando decisão o tempo todo. Coordenar uma campanha política é um exercício muito interessante, e eu costumo dizer que embaixo da cadeira do coordenador, faltando 1 mês e meio, 2 meses, estoura uma bomba, 2 por semana embaixo da cadeira dele. Quando chega nos últimos 15 dias, estoura uma por dia na cadeira dele. Quando chega na última semana, é uma a cada 30 minutos. Ele tem que pular. É muito louco. É muito louco. Eu acho que você é viciado em adrenalina, né? É viciado em confusão, né? Não tem aquela história que o Thiago Ventura, né? Aí não arruma esses. Eu acho que é por aí. Acho que é por aí. E aí, por gostar muito de política, gostar muito do poder público, assim, de achar de acreditar que a gente pode fazer diferente, eu resolvi me especializar muito mais como administrador público do que política propriamente dita. Tá, e aí você tendo essas campanhas que você vai ganhando corpo, né, cara? Também. Entendeu? Igual um fisiculturista que vai treinando, Sim. cara. Inevitável que outras pessoas que vão entrar na vida política, você acaba se virando uma referência dentro desse mundo, né, cara? Então os caras querem ganhar, falam, eu quero ganhar política aqui no meu município aqui, velho. Com quem que eu falo? Falo com o Fred. Que ele é um bom ganhador, vamos dizer. Ele vai, no mínimo, te dar um caminho. Fica mais ou menos assim, né? Campanha é uma batalha, né? Especialmente as municipais, acho que são as mais aguerridas aí. É uma batalha de nervos, né? Tem até o timing das brigas, você tem que saber qual que você compra, qual que você não compra, qual que vai te... Enfim, é mais ou menos aquele livro da Arte da Guerra, né? Do Sun Tzu ali. Ele tem bastante... Enfim, é uma grande batalha. E isso você vai sendo talhado batalha por batalha e vai criando esse expertise. Tem excelentes profissionais hoje que vivem, né? Que trabalham para isso, para modelar, porque às vezes você tem um candidato perfeito, mas ele não tem nenhuma experiência, uma noção da batalha que ele vai enfrentar. Ele precisa de gente, como o Fred disse, um coordenador de campanha, alguém ali que vai falar, cara, movimento aqui, você vai apanhar aqui, sua família pode ser alvo de algum tipo de questionamento aqui, então você não está preparado para isso. É um grande, enfim, é uma arte mesmo. E nessa última campanha do Estado, que foi bem acirrado aí mesmo aí, na verdade, o governador até virou, né? Ele acabou, a diferença da vitória acabou sendo grande, né? Mais de 10 pontos. A diferença, né, dele para o segundo colocado do segundo turno. Mas realmente foi uma virada, porque no primeiro turno ele perdeu, né? No primeiro turno o Capitão Contar saiu na frente. Tá, mas eu quero fazer uma pergunta diferente agora para você nesse sentido aí, tá? Você tá ali segurando o rojão, tal, toda hora levanta uma fake news, negócio, tal... Aquele estresse, aquela adrenalina, o cara estamos perdendo aqui, nós temos que ir lá, e nós estamos mapeando aqui, nós precisamos, o governador é assim, cara, sabe? Porque também deu o candidato fazer, eu não quero fazer isso aí, cara, entendeu? Não, mas tem que fazer, tem que falar assim, cara, porque, tipo, você tá no jogo, mas você tá nos bastidores. Fala pra mim, cara, qual que é a sensação depois que sai a vitória? Nossa. Primeiro minuto ali. É boa demais. Não sei explicar. Não sei. É boa demais. Porque, e aí,
vou fazer alguns adendos dentro da sua fala. Dentro da campanha, você tem várias frentes de coordenação, né? E você tem, claro, um coordenador geral, mas tem várias frentes de coordenação. Nessa específica da ministra Tereza Cristina e depois do governador Eduardo, do governador Eduardo no segundo turno, eu fiquei muito mais do ponto de vista estratégico. De números, de pesquisas, enfim, de entender melhor esse cenário para ver onde a gente caminhava. E você tinha uma coordenação que a gente chama de chão, que é aquela coordenação que vai no município mesmo, que faz o abafa, que precisa ter gente, precisa divulgar, precisa fazer reunião, precisa bandeirar, isso tudo é um volume, né? E, então, para fazer esse volume, você tem outras coordenações. Mas a sensação, lá vou citar novamente a do prefeito Marcos, a primeira dele, William, foi muito interessante, porque a gente ficou ali na coordenação, cara, foi bem pesado. Ele ficou, eu e o Cecílio, no final da apuração, só ficou nós dois. O resto já estavam todos comemorando e a gente ficou lá, e o nosso advogado ficou lá no cartório eleitoral aqui esperando. Eu falei, não, você espera até a última urna fechar. Aí a gente já tinha ganhado, enfim. Eu falei, você espera aí. E a única coisa que eu fiz foi pra casa deitar no chão, fiquei 30 minutos deitado no chão, cara. Mas é uma sensação assim, foi isso que eu fiz, cara. E é engraçado, que as pessoas falam, você não vai comemorar, você não vai na praça, cara, cada um, né, tem um jeito de extravasar, e o meu era ficar quietinho no meu canto, acho que eu precisava. Xandó, eu tenho um assunto polêmico pra falar com o Fred aqui. Polêmico. Que eu não sei se ele vai querer falar. Nós corta. Que é o seguinte, cara, eu que conheço o Fred há muito tempo, sabe? Ele teve uma mudança de visual, sabe? O cara tá mais magro, mais... Mas esse é outro problema, irmão. É o seguinte, você tá fazendo seus exames? Você tá? Então beleza. Quando você chegar a 40, você vai ver que você nunca teve problema. Você nunca teve problema de colesterol, você nunca teve problema de triglicéridos, você nunca teve problema de pressão. Você vai ver que, sempre foi um filho. Quando você virou pros 40, aquelas taxas que com 30 podia ser 1.000, agora é 500. E você tá com 800. Então a questão da questão de fechar a boca e emagrecer um pouquinho foi saúde. A minha pressão, ela já tava, eu mapeei ela, né, aquele mapeamento de 24 horas, ela só ficava normal quando eu tava dormindo 3 horas da manhã. Porque desde quando eu acordava já ia pra 15. Então, assim, não ia durar, né? Não ia durar, né? Porque daí você só se enfia nessas buchas. Exatamente, exatamente. Um pico de adrenalina aí, você ganhou! Exatamente. Isso aí é moleza, cara. O problema é quando chega lá, polícia militar pra falar com o secretário de administração, querendo discutir algum benefício da classe, e senta lá o capitão, todo mundo lá assim. Não, você senta nesse caso específico do Leandro, eu já comentei isso com o Leandro, porque é um barato, cara. Às vezes eu paro e fico pensando, meu Deus do céu. Você senta com 10 coronéis de cada lado. E o cara pedindo pela categoria dele. Você sabe a importância da carreira. São 47 carreiras no estado. Eu negocio com as 47. Cada um com seu interesse. E aí tem, tipo assim, todo mundo é importante, né, cara? Exatamente. Chega os caras do médico lá, pô. Exatamente. Não tem valor, né? Exatamente. Cara? Exatamente. Fred, cara, tem que olhar para os médicos, cara. Pô, cara, e é desse jeito. Nós estamos lá no Pantanal, cara, mexendo com os índios, cara, saúde desse dos jeito. índios e tal. Você tá bom pra um sindicalista. A fala é bem essa. A fala é essa. Aí chega os caras lá, imagina, chega os caras do DOF. Secretário. Fronteira, cara. Trabalhando com os caras lá, trocando tiro, cara. Entendeu? Então tem que dar uma olhadinha pra nós aí, né, cara? Você sabe que. Não, aí chega os professores. Pô, não estão cuidando do futuro do Estado, cara. Você tem que entender isso lá, cara. Foi e agora? O governador Eduardo, nós estávamos numa conversa com 16 sindicatos uma vez e ele estava participando da conversa. E aí foi essa história da importância. Um falou, não, eu respeito fulano, mas se não for meu serviço, não tem o Beltrano. Aí o governador pediu a palavra e falou, você falou se não tiver o seu, não tem o teu. Mas para ter o seu, tem que ter esse outro aqui. Que tem essa outra, que tem essa outra, tem essa outra. Para mostrar que todo mundo tem importância. Aí nessa cadeia de prioridade aí, o que é prioridade? Na verdade, você fica entre a cruz e a espada no seguinte sentido. Você sabe o quanto é necessário você ter um servidor motivado, recebendo o justo pelo que ele está trabalhando. E outro lado, você tem o cofre do Estado. Quer fazer gestão com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. E aí, como é que você faz essa gestão? Você sabe que o professor merece. Você sabe que o policial merece. Você sabe. O Estado... O médico merece. Exato, você tem isso muito claro na sua cabeça, mas e com que dinheiro? Eu tenho que respeitar você. Porque não é só pagar. Você tem que lembrar que dentro de todos os impostos pagos pela população, e aí falando do município, só 18% volta para o município. Só 18%.
Quer dizer, de cada R$100, só está aplicando na sua política pública, R$100 você pagou de imposto, só está aplicando na sua política pública que você usa R$18. No estado é um pouco maior, essa fatia do bolo, mas você precisa fazer investimento. O estado do Mato Grosso do Sul é o estado que mais investe de todo o país. O que é o investimento? É o asfalto, é a praça, é a quadra, é o ginásio, é as escolas, são as escolas. Então, treinamento, capacitação do também é uma das, dentro da Secretaria de Administração, a gente tem a AGPREV, que é a Agência de Previdência do Estado, e a Escola de Governo. Já mandou uns policial nosso lá pro Rio de Janeiro, né, fazer um curso lá. Rapaz, a Polícia Militar, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, eles são exemplos no país, porque nós somos um estado com uma fronteira seca que eu acho que nenhum outro tem. Do tamanho da fronteira seca. Homicídio é baixíssimo, cara. Você sabia que a gente tem a maior população carcerária per capita do mundo? Sabia não? Per capita do mundo. Caramba. 22 mil detentos. Desses 22 mil, uma quantidade considerável, mais da metade, é uma responsabilidade que fica para o Estado, mas não seria, porque são crimes internacionais. É a pessoa que vem lá do Estado X e vem para cá pegar a droga para levar para lá, fazer o tráfico internacional. Fica preso aqui. E aí esse custo fica para o Estado. Não tem como mandar esse cara de volta para a terra dele? Cara, fazer igual o Gugu lá de volta. Deixa eu fazer um adendo disso que você falou, cara, porque você falou sobre essa questão carcerária. Eu tive uma conversa com um delegado que já foi delegado de Maracaju, que eu achei o máximo, que ele falou sobre que o pessoal questionava muito sobre a questão das drogas, né? Sobre prender e tal, e sobre a questão dos caras que eles prendiam e já tinham que soltar, sabe? Uhum. E aí, o que acontece? Eu vi, cara, que ele me falou o seguinte, que às vezes é prejuízo o cara pegar e prender esse pessoal que tá cruzando, porque em vez dele ser preso lá no estado deles, quando eles estão levando a droga, vai ser preso aqui, e aí eles começam a acumular detento, tipo assim, né, do tráfico e tal, começa a trazer tudo pro estado, né, e aí os nossos bandidos, vamos dizer assim, que a gente deveria prender, ficar aqui com mas não dá conta de prender, porque tá cheio, né, as cadeias. A gente sofre por essa nossa fronteira, que a gente tem que pensar por outro lado, que agora a gente vai ser beneficiado com a rota bioceânica, por exemplo, né? O estado é a porta de entrada dessa rota bioceânica. Já é uma realidade? Como que tá isso aí? Sim. Fred, questão de... Porque faz tempo que eu escuto Não, isso aí, né? Rafael, é importante que as pessoas saibam disso. A ponte já foi feita, mais de 60% da ponte sobre o Rio Paraguai. O que está sendo feito do lado brasileiro é um investimento ali da aduana, né, de toda a parte alfandegária que é necessário ter, com todo o pátio, infraestrutura, dá quase 400 milhões de reais esse investimento, só para você ter uma ideia, que é a alça de acesso à ponte. Do lado paraguaio, falta só 100 quilômetros, o restante está todo asfaltado. Está todo asfaltado. Então essa é uma realidade para 2026. E aí a gente tem que... caminhando para uma conversa bem de Estado mesmo, para a gente se beneficiar disso de verdade, o asfalto e a ponte é a parte mais simples. O problema são as legislações sanitárias, por exemplo. Você não pode atravessar com a maçã do Chile para a Argentina, porque a praga que tem na maçã do Chile não tem na Argentina. Se você levar para lá, vai dar ruim. Então, o respeito a esse corredor bioceânico, o respeito, eu estou dizendo do ponto de vista legal, sanitário, ele é um grande X da questão, cara. Não adianta nada você ter todo esse asfalto, vai servir para a gente passear. E não é esse o intuito, claro, né? E o governo, aqui a gente chama de rota bioceânica, o governo federal tem chamado de rota de Capricórnio, por causa do trópico de Capricórnio que passa por aqui, porque nos outros trópicos você tem já uma ligação para o Peru, você tem outras bioceânicas sendo ligadas no país. Mas me fala uma coisa, você que está dentro do estado, você consegue ter essa... O que você enxerga... por exemplo, como que a gente vai poder aproveitar realmente essa rota bioceânica? Você acha que é a questão das commodities, tipo, soja, milho, por exemplo, o que você acha que vai ser o principal carro-chefe, assim, para o nosso estado, né, no que vai nos ajudar ali? Você abre um leque de oportunidades que é até difícil você precisar, né? Porque você está criando um caminho novo. E aí, vamos pegar pela história, quando os europeus, os portugueses estavam buscando o caminho das Índias, acharam outras coisas, né? E foram para buscar tempero, né? Especiarias, enfim. Pode ser uma nova rota da seda?
Pode ser, William, porque você tem essa produção agrícola aqui muito forte, certo? Você vai conseguir trazer o sul do Mato Grosso para cá, né? Para que faça esse escoamento por aqui, vindo até, muitas vezes até pelo Rio Paraguai, né? Ali por barco até Murtinho, de Murtinho, pega a rota bioceânica. Então, você abre um leque de oportunidades muito grande. Eu acredito que sim, que a gente vai abrir muitas e muitas oportunidades. Você não pode esquecer que os produtos chineses também chegarão mais rápidos para cá. E aí nós estamos falando, não estou falando de comprar na Shopee ou comprar na Shein. Eu estou dizendo de trazer tecnologia de verdade, de construção de casas. No caso do seu ramo, trazer uma máquina, eu estava vendo uma impressora de casa. Você deve ter visto aquilo, o cara, né, joga concreto, enfim. Uma máquina dessa vai chegar num prazo muito mais curto, num valor muito mais barato. Porque não vai dar tanto tempo de navio. É o que vem, né? Exatamente. Sim, é verdade. Então você tem que olhar essas oportunidades. Porque eu tenho, acho que a gente já conversou sobre isso em outra oportunidade, eu tenho uma preocupação com as nossas commodities. Tem uma preocupação do ponto de vista que a gente tem que buscar a diversificação econômica. O município de Maracaju é importante. Não só do Maracaju, mas do estado, né? A gente bater nessa tecla aqui, agora tem que marcar outro podcast, porque nós vamos falar o quê? Sobre a industrialização do estado. Nós precisamos da industrialização. E isso aí pega todo mundo, né, cara? Pega você que é do setor público, você que é do cartório, você pega todo mundo. A industrialização é importante. Sabe, William, aí é um fato importante para a gente dividir com quem está nos assistindo. O Estado, há 10 anos atrás aproximadamente, a industrialização no Estado, a indústria, ela correspondia só a 7% da nossa economia. Hoje já está em 25% da nossa economia. Do jeito que está caminhando, em mais 3, 4 anos, ela vai ser 33%. Nós vamos dividir 33% com a agricultura, 33% com essa industrialização e 33% com serviços. Isso já mostra o vigor do Estado do ponto de vista que nós aqui, você pode falar melhor que eu, tivemos 2, 3 safras frustradas, né, muito ruins, e o Estado continuou conseguindo investir. Se fosse antigamente que a gente tinha 60% calçado na agricultura ou na commodity, o Estado não conseguiria investir. Mas eu acho que isso também tem a ver com pessoas, cara, pessoa índole que está dentro da administração e também pelo governador ser do agro, né? E entender o cenário, né, cara? Isso faz diferença, né? Leandro, manda aí, você anotou mais uma pergunta. Uma pergunta que eu queria fazer pro Fred é assim, né? Ele falou que chega a política com propósito e resultado, né? Acho que buscando um resultado. Assim, que hoje, na posição da Secretaria de Administração, você consegue ver nesses 3 viés aí de atuação, em números, em entregas, assim, que você sente que é, mesmo não sendo uma secretaria fim, você acredita que sejam números que enfim, é resultado do trabalho e entregam para a sociedade um estado melhor. E aí eu vou citar, na hora que o Rafael estava falando, eu estava respondendo a pergunta para ele também sobre essa questão da evolução, né? E cada vez o nível de exigência da sociedade vai aumentando. Rafael, quanto nós sofremos para trazer o asfalto lá do Lídia Rocha, do Fortaleza, do Giazone? Você é testemunha. Quantas viagens a gente chegava a fazer viagem para Campo Grande 3 vezes por semana? A gente ia lá muitas vezes com o seu carro, inclusive, não é nem com o carro da prefeitura, era com o seu carro que a gente fazia viagem. A partir do momento que você instalou o asfalto lá, passa a ser uma nova exigência. Qual que é a nova exigência? Vai ser um posto de saúde. Você vai atrás do posto de saúde, você consegue posto de saúde, depois do posto de saúde vai ter uma nova. Qual vai ser a nova? Uma nova iluminação? Uma escola? Então a exigência da sociedade também vai mudando muito e tem que continuar mudando. E se você não consegue fazer as entregas, Leandro, se você, eu digo você, trabalhando dentro do poder público, se você não é eficiente nas suas entregas, você vai ter que ser substituído. Você ou o seu chefe vão ser substituídos por isso. Com certeza, isso aí, mano. Porque daí alguém vai ser cobrado por isso, né, cara? Com certeza. Entendeu? E ali na Secretaria de Administração do Estado, uma coisa que interfere as 3, né? O patrimônio, a gestão de pessoas, mas o que é mais imediato, tá no dia a dia, é a licitação. Isso com uma legislação nova. Nova, exato. Tem 2, 3 anos aproximadamente, uma legislação nova que mudou completamente a forma de você fazer licitação, e o Estado passou por um processo em que você tinha uma licitação centralizada na Secretaria de Administração. Há uns 3 anos atrás eles descentralizaram, mandaram as equipes para as secretarias e agora centralizou de novo. Então você tem todo um operacional novo a ser feito. E quando eu digo
que a licitação está no dia a dia, é dia a dia mesmo. Quando você está vendo o carro da polícia passando aqui na frente, aquele combustível pago com o seu dinheiro tem que ser efetivamente e eficientemente comprado pela Secretaria de Administração. Quando você chegou no hospital regional e faltou o medicamento XYZ, é a Secretaria de Administração que é responsável por aquilo, junto com a Secretaria de Saúde. E tentando, e buscando, e nós conseguimos, graças a uma equipe competente demais que eu tenho lá, cara, e Deus nesse ponto, ele é bom na minha vida em tudo. Ele, tenho certeza absoluta, ele já me deu muito mais do que eu mereço, de coração. E uma coisa que Deus faz para mim com muita frequência é colocar gente mais competente que eu para trabalhar comigo. Você ter a oportunidade de aprender todo santo dia faz toda a diferença. E dentro desse aprendizado, e dentro dessa equipe maravilhosa que eu tenho lá, que o Estado compõe, e aí eu falo como cidadão para todo mundo ficar muito orgulhoso disso, pessoas comprometidas que focam 100% no trabalho e no resultado desse trabalho. Para você ter uma ideia, o ano passado nós adquirimos, eu vou usar esse termo para ficar um pouco mais fácil, né? Nós compramos 640, 660 medicamentos, camas, estou dizendo por item, tá? Não quantidade, estou dizendo por item. 640. Nos 4 primeiros meses, agora desse ano, eu, junto com a equipe, nós criamos um novo fluxo de processo, de trabalho lá dentro, nós já adquirimos mais de 1.500 itens. São medicamentos que estão chegando para a população. Você vai falar para mim, mas Frederico, mas antes vocês não compravam esse medicamento? Antes era usado um subterfúgio que é o contrato emergencial. Só que isso não é o correto. O correto é fazer através de um processo licitatório. E é essa a preocupação que a gente vai ter, que a gente tem. Eu tive a conversa com o governador, numa das pautas que eu tive com ele, a gente estava discutindo carreira, e quando terminou a conversa, a gente levantou assim, estava saindo da mesa, estava só eu e ele, e eu falei para ele, eu tenho uma preocupação com a licitação, porque senão eu sei que eu acabo com o governo do senhor. E acaba mesmo. Você imagina não ter combustível para abastecer a viatura. Aí lascou. Você imagina não ter, e eu falo da viatura porque a nossa maior frota de veículos é da Sejusp. Caminhão de bombeiro. Você imagina o caminhão de bombeiro pega fogo em algum lugar aqui importante, o caminhão de bombeiro está com o eixo quebrado. E o Estado licitou. Pantanal pega fogo e bombeiros não tem viatura para ir. Exatamente. Segue um parabéns para a administração. Exatamente. Cumprimentos para o governador. Exatamente. Outros assim, com incompetência do governo do estado, deixa o Pantanal pegar fogo. Exatamente. Aí você quer, cara, mata o governador, mano. Então você tem que ter essa preocupação. Você imagina, você começar o ano letivo e você não ter caderno, você não ter giz. Então essa organização, exatamente. Então essa organização, ela é fundamental para dar entrega para o Estado. Só de ter, cara, quantas pessoas? Porque olha a quantidade de itens. Pelo amor de Deus, você já parou para pensar a quantidade de itens? Desde se você for pensar de educação. Você quer que eu te fale quantos itens tem no catálogo do Estado? Quantos tem? 36 mil. Eram 60. Nós sanamos para 36. Por quê? Porque o que aconteceu era o seguinte: o Rafael precisa comprar uma caneta transparente azul. Aí tava lá a característica: caneta transparente azul. Aí quando você vai fazer a compra, você vai colocar dentro do processo caneta transparente azul. O problema é que o Leandro fez um outro cadastro de caneta transparente azul de ponta vermelha. Aí tem outro cadastro. E na hora de você licitar, que você vai ter que pegar esses itens, você fala, pá, mas que caneta que ele está querendo aqui no final de contas? Então nós tivemos que sanar esse catálogo do Estado. Então só para você estava falando de itens, né? Nós estamos falando de mais de 32 mil itens. Chegou a 60. Quantas pessoas que estão abaixo de você nessa secretaria aí? Todos os funcionários públicos. Do meu lado, pode ser? Abaixo não, do meu lado. Mas assim, na secretaria mesmo. Só na licitação você quer? Isso. Na licitação, em torno de 85, 90 pessoas. Eu vou citar um exemplo para vocês. Quando eu virei secretário de administração, o Estado tinha 3 equipes de licitação. 3 pregoeiros. Vou traçar um paralelo para vocês. O Estado do Pernambuco tem 72. Nossa, mano. Pequenininho. Então, é uma diferença muito grande, porque lá eles fazem um processo descentralizado. Cada secretaria faz o seu. Se a gente fosse adotar isso aqui, a gente teria pelo menos 36 equipes. São 36 órgãos, são 36 equipes. Órgãos, eu digo, entre secretaria, autarquia, fundações, todos. São 36. Então,
Hoje a gente está com 8 equipes e eu acredito que até o final do ano a gente vai para 12 ou 15 e aí é o suficiente. Aí dá para a gente tocar legal os processos que o Estado tem dessa maneira. Porque a gente já conseguiu deixar equipes específicas para a saúde, equipe específica para a educação. A saúde é o nosso maior cliente da Secretaria, mais de 60%, 70% das licitações são de saúde. São farmacológicos, né, remédios e correlatos que a gente chama, que a maca, deixa eu pensar, o bisturi, são esses materiais, tá, que não são remédios. E dentro da secretaria mesmo são 300 servidores aproximadamente, ali dentro daquele prédio, tá? São por volta de 300 servidores. A Secretaria de Administração acaba tendo quase 1.200 servidores ao todo, porque os agentes patrimoniais são ligados diretamente à Secretaria de Administração. Entendi. E aí o agente patrimonial você tem no estado todo, né? Fazendo trabalho. Caramba, vamos lá então. É muita coisa, né, mano? O cara tá virado no Moisés, né, velho? Quando ele saiu do Egito lá e foi administrar todo aquele povo, 1.700.000 pessoas. Só que detalhe, Moisés não tinha nada de informática, né, mano? Pois é. Por isso que ele é Moisés. Por isso que ele é Moisés, né, cara? Mas vamos lá, é o seguinte. Cara, a gente até falou aqui antes de começar aqui que o mundo no giro, ele capota, né, cara? E nessa capotagem da política aí, cara, tem o Fred sair para um cargo público aí, cara? Eu acredito. Candidato, quero saber assim, o Fred pode ser candidato aí para, sei lá, para deputado, para prefeito, para alguma coisa, porque você é um cara, segundo os seus correlatos aqui, você é um cara agora que tá andando em vários municípios, né, cara? Mas você tem esse desejo aí da vida pública aí, dar à frente de algum município? Eu entendo que o meu desejo, ele pouco importa diante da vontade popular. A gente acabou de falar aqui de democracia, de política. O que eu não posso é negar, não aceitar o desafio. Isso com certeza, se o grupo político, se as pessoas entendem, se os amigos entendem que eu posso ser um possível candidato, Muito político. e aí seria. Não, mas não é verdade. Pensa bem. certeza, né? Já eu chego pra você e falo, tá bom? Pai, tô louco pra ser candidato. Você vai olhar pra mim e falar, e daí? Eu queria ser jogador de futebol. E daí? Você vai fazer o que pra isso? Se eu não chegar minimamente junto com o Leandro, junto com o Rafael, junto com o Cici, junto com mais 2, 3 amigos, Xan, nós viemos aqui falar com você que estamos querendo lançar fulano candidato aqui. Pô, você já tem um grupo. Você já para pra pensar um pouco diferente. Precisa ter essa coalizão, né, cara, de entendimento. Sim, surgiu um nome, sim. né, cara? Eu falei uma vez, uma pessoa me procurou e falou, eu tô querendo ser candidato, sei o quê, eu tenho vontade. Eu falei, olha, amigo, você me desculpa, eu acho que a sua vontade não importa. Eu falei isso pra ele. Sim, né, cara? Vai muito cara falar com você lá, né? Eu falei, mas eu entendo assim, eu entendo que eu poderia contribuir bastante. O nível de experiência que você ganha em todos esses trabalhos te adiantam um processo muito grande, fazem com que você já saiba coisas que levaria muito tempo para aprender. E não é questão de inteligente que ninguém, não, é questão de tempo mesmo. Não, é uma questão de tempo. tempo. Eu tô entendendo tudo que você tá falando, mas eu quero saber, assim, do desejo do seu coração. Se houver um entendimento, tal, cara, o seu nome pode surgir para, sei lá, para a prefeitura? Pode, claro. Eu sou filiado a um partido político. A partir do momento que você é filiado, você tem que estar à disposição do partido, porque é o que você acredita. É o ano que vem a eleição? Não, a estadual sim, e a municipal é só daqui a 3 anos, né, aproximadamente. Não, então se for para município, você vai ter mais uma experiência, mano, porque daí você vai de novo para eleição estadual, né? Provavelmente o atual governador ele sai para a eleição, né? A minha preocupação hoje, o meu foco do ponto de vista político, do ponto de vista de trabalho, o que eu preciso fazer é honrar o cargo que o governador me deu, dando resultado para a população. Que é isso que ele quer. Mas o que eu preciso, o que eu tenho aí do ponto de vista político, o foco político é a reeleição do governador Ritter. E isso faz toda a diferença, porque eu não tenho dúvida que essa sequência de crescimento do estado do Mato Grosso do Sul precisa continuar com ele para o nosso crescimento. Não, fala assim, em termos de município, nossa cidade, né, cara, é inegável que você é um nome forte aí para... Ô, Xandói, fazendo um jabá aí, né, às vezes nós aproveita a ponte e traz aí o governador para conversar com você aí, né? Com certeza, né, cara, eu acho que ele que tá perdendo de vir aqui. Cara, a agenda é tão complicada, hoje ele tá em Nova York, cara.
Ah, E ele é tão. E o governador ele é tão fissurado também em trabalho que ele fez bate e volta. Ele chegou de manhã, vai fazer as agendas, volta à noite. Não, eu acredito sim, mas eu acredito que, bom, em algum momento a gente vai ter a graça do teu governador aqui, a gente entende que ele tem uma agenda muito acorrida, né, cara, pela importância do cargo que ele exerce, mas nós temos uma vantagem, nós estamos na cidade natal dele, né, cara, entendeu? Eu sei que existe existem muitos outros convites aí, eu acredito, para ele por podcasts, enfim. Mas eu acredito que aqui é a cidade natal. Até faço um apelo, né, governador? Você assistir aí, cara. O convite tá mais que feito aqui no Café Bros pra gente sentar aqui, bater um papo, para as pessoas conhecerem o lado mais humano, vamos dizer assim, do governador, né? E falando mais desse lado mais humano, eu vou fazer algumas perguntas agora, são mais pessoais, né, cara? Acredito que você não tem nem noção de quantos milhares de reais que passa. Eu acredito que você tem noção porque você é um cara muito numérico, mas de todos os recursos que passam na sua mão, lá dentro da secretaria, não falando só no valor de reais, né? Mas a gente falando que você é uma pessoa que às vezes nem está, vamos dizer assim, em evidência, talvez no jornal, sabe? Mas todos os recursos que passam na sua mão, você muda o destino das pessoas. Nós falamos aqui que desde o combustível que o cara anda, na viatura, o bisturi que o médico corta, o paciente, e o giz que está na mão do professor passa na tua secretaria. A merenda da criança, que às vezes ali ela conta muito com aquela merenda. Você sabe que a merenda, até deixa eu fazer um adendo. A merenda é feita nas próprias escolas e agora a gente está estudando um modelo de talvez fazer dentro da Secretaria de Administração. Porque existe existe um entendimento que esse recurso da merenda é importante ficar na economia local. Então, por isso que as escolas acabam fazendo, mas a Secretaria de Educação tem tido alguns problemas nesses processos licitatórios, porque fazer processo de licitação é complexo, não é fácil, não é simples. A expertise daquela secretaria, né? Você pega ali quem é o pregoeiro muitas vezes numa escola é a servidora. Ela está como pregoeira. Você imagina como é que ela vai consultar o balanço da empresa, porque precisa, a lei obriga. Então, a gente está estudando e pode ser que a merenda venha para a secretaria também. Legal, mas dentro de tudo, assim, esses altos e baixos que você viveu aí dentro da política, né, cara, a gente entende que você esteve na frente ali, cara, amargou uma derrota, você disse, mas no teu know-how aí tá muito bem, né, cara? Mas eu queria que você falasse sobre a palavra lealdade. O que significa para você dentro da política? Propósito. Você tem que seguir firme dentro do seu propósito. Os seus companheiros, seu grupo político, isso tudo pode mudar. Porque muda o entendimento, não só seu. Às vezes eu vejo o William sempre foi um cara politicamente ligado ao Rafael. E eles defendiam caneca branca para todo mundo na cidade. Em determinado momento, o Rafael pode ter escolhido que agora não, tem que ser caneca preta. O motivo dele, pessoal. Aí você vai se afastar dele. Você é desleal por isso? Você continua dentro do seu entendimento da caneca branca. Então, lealdade para mim tem muito mais relação com propósito do que como um valor de lealdade. Entendo que a lealdade, quando você vai para a administração pública, uma vez eu falei isso para um administrador, eu nunca trabalhei para A, para B ou para C. Eu sempre trabalhei para o município de Maracaju. O meu patrão sempre foi o município de Maracaju. Tudo que eu fiz sempre foi para o município de Maracaju, na época eu estava aqui, e hoje para o estado do Mato Grosso do Sul. Então a lealdade que eu tenho, e aí eu estou respondendo por mim, óbvio, é dentro do propósito. É o propósito que eu tenho. Vamos, outra pergunta que é de caráter mais pessoal. O que é fracasso para você? Legal, hein, Xanó? Fracasso, cara. Fracasso é você parar no primeiro não. Isso para mim, você é um ser humano fracassado. Você parar no primeiro não. O não, ele não deve ser ponto final. Ele deve ser ponto de partida de uma nova construção. Que a gente até falou antes aqui de começar, né, cara, que a gente tem que agradecer os nãos, né, cara? Exato, da vida, né? Exato, perfeito. Que é os nãos da vida que você levou te trouxe até aqui. Exatamente.
Exatamente. E então o fracasso para mim é aquela pessoa que se contenta no primeiro não. E aí eu vou dividir aqui novamente com vocês, da época que eu trabalhei com o Rafael, quando a gente está falando, por exemplo, do asfalto, ou mesmo a construção do hospital aqui, do pronto-socorro, foi um trabalho que a gente fez também, é complexo pra caramba. Ele envolvia 2 processos, no caso do hospital, né? Ele envolvia 2 processos diferentes, 2 recursos, dinheiro vindo de lugares diferentes, você tinha que encaixar isso. Se a gente fosse contentar no primeiro não tinha. Não tinha, eu tenho certeza. Não é uma varinha de condão que bate e pronto, tá pronto. Não, é seu CPF. O Rafael, quando foi engenheiro da prefeitura, era o CPF dele dentro dos processos. Era o meu CPF quando eu ordenava alguma despesa ou como assinava como secretário. Então, se a gente fosse contentar com o primeiro não, e aí eu me sentiria um fracassado, eu tenho certeza que essas coisas não teriam acontecido. A obra essa é uma que eu gosto muito, e o Rafael acompanhou isso muito de perto. O asfalto do Fortaleza, do Lídia Rocha, do Giazone, e ali também do Ivan Loureiro, nós licitamos uma empresa. A empresa, em determinado momento, ela não conseguia mais executar a obra e a gente já tinha gasto um dinheirão já com aquilo ali. E não ia conseguir concluir com uma nova empresa. Nós somos o primeiro município do estado a fazer a execução direta. O município, sem contratar a empresa, foi lá e fez. Foi o primeiro. Por quê? Porque nós não contentamos no primeiro, não. Sentamos com o Rodrigo lá da Caixa Econômica. Como é que podemos resolver? Bicho, só se vocês tocarem. Esse foi um negócio muito bacana mesmo, né? Exato. O Fred tá louco. O grande mérito nisso aí, porque, cara, não nenhuma, mas eu falo assim, dificilmente uma prefeitura ou os funcionários ia trompar numa responsabilidade dessa, entendeu? Porque é a mesma coisa que a gente falar assim, não, beleza, a empresa não vai dar conta, então, como a prefeitura não precisa ter lucro, vamos tocar a prefeitura tocar a obra, entendeu? Tipo assim, então, aí a fiscalização era tudo sobre a prefeitura, a parte de prestação de conta, nossa, enfim, deu tudo certo. É porque filho feio ninguém quer assumir, né? Isso mesmo. E a diferença, pela empresa ter abandonado, né? Ter abandonado não, ela foi lá, rescindiu o contrato dela. É um direito que ela tem. A gente tinha uma defasagem na obra em torno de 20% que não ia conseguir concluir se entregasse para outra empresa, porque outra empresa tem que ter lucro. E esses 20% provavelmente seria o lucro da outra empresa, que quando vem para o município você corta, o município não precisa ter lucro. Então foi uma saída, uma sacada que faz você mudar de um fracasso a um sucesso. Legal, deixa eu pensar aqui contigo. Vamos avançar daqui 20 anos aí. Tá, você tem quantos filhos? 2. Aí vamos supor que daqui 20 anos aí vai estar gravado, isso aqui vai estar na internet para sempre, né, cara? Você resolva sentar com os seus filhos, tá? Cara, senta aí, meu. Que idade tem seus filhos? Meu filho vai fazer 18, o Frederico, o Fredinho, e a Maria fazer 9. Pode ser que você seja avô, né, daqui 20 anos, né? Vixe, você com certeza, meu filho já vai fazer 18, cara. Se seguir eu e você, já. Rapidão. Mas a ideia é ser avô novo, né, pra ter vigor, pra curtir os netos, cara. Mas enfim, né? Você resolve fazer uma reunião lá com a sua esposa, ou sei lá, com o seu filho. Cara, senta aí, mano. Faz 20 anos que eu gravei o primeiro podcast lá com o Xandó lá, com a galera do Café Brothers lá. E tava o Rafa, o Leandro. Senta aí, vamos ouvir o que eu falei nesse podcast lá, cara. O que você falaria pra você, o Frederico, daqui 20 anos? Que não decepcione o de hoje. Que continue no mesmo caminho. Porque esses nãos e a gente falando da vida capotar, eu fui afastado por coisa minha também, não é? Não tem aqui ninguém que só me sacanearam, não é isso não. Eu também errei muito nesse caminho para construir algumas coisas. Mas eu fiquei afastado de um sonho que eu tinha. E em determinado momento eu fiquei imprestável para determinada situação. Eu não prestava para aquilo. O grupo político, enfim, entendeu que eu não serviria para aquilo. Eu mantive a minha marcha do mesmo jeito, cara. Não mudei nada, mantive minha marcha do mesmo jeito. Acreditando no propósito, acreditando na entrega, acreditando que a política é um instrumento de tocar vidas, que a administração pública é um instrumento de mudar a vida das pessoas. E Deus, como eu disse, já me deu muito mais do que talvez eu mereço. E Deus me deu as oportunidades que eu tenho hoje, que são os nãos que nós falamos, né? Recebi não. Então, o que eu espero que daqui a 20 anos, esse Frederico de 20 anos possa olhar para trás e não ter se arrependido, porque manteve a mesma linha de pensamento e de conduta.
Léo, você que conhece ele um pouco mais de perto aí, que pergunta pessoal você faria pro Frederico aí? Rapaz, Uma que a gente não De precisa de leve, hein, cara? advogado. De leve, hein? Uma que a gente não precisa de advogado depois. Tá? cara, já sei. Uma coisa que talvez as pessoas não saibam. Fred, conta um pouco da sua paixão pela cozinha. Ah, legal, bacana, isso é bacana. A cozinha pra mim era terapia, né, cara? Então, quando você tem um dia muito atribulado, com várias obrigações, né, você fica pensando, pô, eu tenho que discutir com a categoria tal. Putz, eu tenho que ver determinada coisa na licitação. Será que tal processo está rodando direito? Então você fica o tempo todo com a sua cabeça nesse funcionamento. E a cozinha para mim nos finais de semana, que é geralmente quando eu paro para cozinhar, a cozinha para mim nos finais de semana, ela é minha terapia. Quando eu tô cortando tomate, cebola, eu esqueço da vida. Faço um tereré, deixo do lado, coloco uma música, coloco um chamamé lá, fico escutando uma polca, uma cachaca, uma cúmbia, fico escutando lá e fico cortando, fazendo comida. E aí eu gosto de inventar um pouquinho as coisas. Então você é meio folgaça aí na cozinha. Eu gosto de inventar algumas Você coisas. gosta mais do Jacan. A cozinha do Fogaça é mais autoral, né? Ele faz coisas mais autorais, criativas, enfim, o Jacan normalmente segue uma linha mais tradicional. Mas eu gosto, cara. Eu sempre gostei muito de cozinhar e eu acho e eu penso de verdade que quando você prepara um prato para alguém é um ato de amor. Até assar uma carne. Poxa, ele é um ato de amor. Porque você tá dando o seu tempo ali, né, cara? Seu tempo e o que você tá entregando para a pessoa. Se a pessoa não importar com o seu tempo, Xandão, o que você está entregando para a pessoa é vital para ela viver. É comida. Só estou falando de uma coisa muito séria. Como se eu tivesse a possibilidade de dar um pacotinho de ar. É vital para a gente viver a comida. Então, quando você se dispõe, se preocupa e gosta de fazer isso, então, para mim, cozinhar sempre foi um ato de amor. E eu comecei cozinhando porque eu morei fora e precisava cozinhar, tinha que se virar. O primeiro prato que eu fiz. Na verdade, há controvérsia, porque uma vez eu fui inventar de fazer um peito de frango com creme de leite, com creme de milho, enfim. Deu até certo, mas assim, que eu lembro um pouquinho mais elaborado, eu fiz uma lasanha de bolacha creme crack, cara. Você acredita? Verdade, cara. Faz o molho bechamel, joga o molho, onde é pra estar a massa da lasanha, você coloca a bolacha creme crack. Aí vem presunto e queijo em cima, bechamel de novo, bolacha creme crack, presunto, queijo e vai até o final. E ficou bom? Cara, eu nunca mais fiz. Deu pra comer. Você faz uma pergunta aí de caráter pessoal aí. Fred, vamos lá, vamos falar um pouco mal do Fred também, porque não dá pra ficar falando só pô. entendeu? Até porque eu não morri ainda. Quando eu morrer, aí vocês falam, bem de mim, caramba. Deixa eu falar. Vamos lá, fala um defeito do Fred aí, pra gente saber. Fazer aquelas babaquices, né? Eu sou perfeccionista, eu trabalho demais. Um defeito, puta, tem muito, cara. Tem muito defeito. Assim, que achar uma coisa que assim, você acha que pode incomodar as pessoas, pra elas te entenderem, te compreenderem. Cara, é muito mais que as pessoas que estão muito mais próximas a mim. Sim. É a falta de paciência. As pessoas que estão mais próximas a mim são as que mais sofrem com isso. Mas acho bom você mudar de assunto, porque daí minha filha tá aí, cara. Ela vai se identificar? Ela vai falar, parece que eu conheço uma pessoa. Nós faz depois, quando termina os episódios, a gente senta e ela troca uma ideia. Ela fala, putz, isso aí, você quer as coisas tudo pra ontem, né, mano? Então, eu tenho. Isso é uma coisa que eu tenho, assim, que é muito duro. Eu vejo que eu pego pesado muitas vezes com as pessoas que estão mais próximas a mim do que as que não estão. Então esse eu acho que não tenho certeza, é uma coisa que eu precisaria melhorar para ter esse equilíbrio na vida da gente, porque tudo é equilíbrio, né, cara? Mas tem muito mais defeito, cara, tá doido. Sou corintiano, tem bastante. Eu tenho uma coisa, eu hoje menos, porque eu concentrei muito mais na parte do trabalho. Mas eu era uma pessoa que começava muitas coisas e não terminava, sabe? Acabava ficando trancado dentro de uma procrastinação. Isso eu fazia muito. A partir do momento que eu coloquei como objetivo principal a questão do trabalho, aí deslanchou, porque eu concentro mais nisso, não falho nas outras coisas, porque eu só tô nessa. Eu vou te fazer mais uma pergunta aqui, depois nós vamos para a pergunta final, cara. Cara, e o Fred, você tem uma fé cristã? O que é Deus para você? Deus é o criador de tudo e é quem nos dá a oportunidade todo santo dia. Todo santo dia. Sou cristão, tenho muita fé. Eu tenho uma história que eu acho. Cara, tem algumas passagens muito, 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 muito interessantes, cara. Mas
há um tempo atrás eu estava precisando, uns 3 anos atrás, eu precisava começar a ler pedaços da Bíblia todos os dias, sabe? E eu nunca tive esse costume. Mas eu fiz porque eu estava precisando. E eu comecei a postar nos meus stories, nas minhas redes sociais. Todo dia eu colocava uma passagem bíblica. Todo dia eu colocava uma passagem bíblica. Até ser humano, né, cara? Até um dia que você tá bem, tá melhor, não precisa mais disso, né? E na verdade, precisa ainda sempre. E é uma fonte que você precisa beber. Mas aí eu não parei. E eu faço até hoje, já tem uns 3 anos, porque todos os dias alguém manda pra mim no direct, ou manda uma mensagem falando, cara, essa passagem hoje era pra mim. Puta, hoje eu acordei mal e li isso daqui e foi melhor. Puta, eu comecei a entender alguma coisa depois que eu li o que você postou. Então, isso eu permaneço, e aí as pessoas podem até confundir, achar que eu pratico a minha fé muito mais do que realmente eu pratico ela. Mas eu entendo que Deus tem um pensamento, né, dentro da igreja, que Deus é amor de verdade, né? Então aquilo que você entender como amor, como transformação através do amor é Deus. E quais são as suas 3 prioridades aí de vida hoje, nos seus 41 anos aí? Caramba. Se você tivesse que enumerar assim, não, isso aqui é 1, 2, 3. Caramba. Te peguei. Não tinha pensado nisso não, cara. Nunca pensei nisso, a gente vai trabalhando tanto no automático, né? Vai vivendo tanto no automático, tanto E é no legal automático. fazer um adendo assim, né? Às vezes a gente tem uma prioridade que a gente pensa, né? Uhum, E tem a que a gente exerce, né? exato. Talvez é legal você falar assim, o que você pensa. Não, mas aí você vai ferrar com o cara, mano. Deixa ele. Todo mundo é assim, né? Deixa Todo mundo ele tem aí. um. Não, mas fala aí, o que seria a sua prioridade hoje, o ideal? Cara, a família é um equilíbrio importantíssimo. Mas tá no 1, no 2, no 3? No 1. Ela é um equilíbrio importantíssimo. O trabalho, para que eu possa 2. manter. E o 3 fazer a coisa que só você pode fazer, que é cuidar da sua saúde. Só você pode fazer isso. E aí, brincando que o Rafael falou, Trabalho e saúde. brincando que o Rafael brincou, né, que eu emagreci e tudo mais, foi por causa disso, cara, porque assim, todas as taxas estavam bagunçadas, estavam zoadas. Ele não entregou o jogo, na verdade, o que eu queria que ele falasse. Né? Cabelinho. Exatamente. Porque, na verdade, se você pegar o Fred da Prefeitura de Maracaju, cara, cabelo tudo bagunçado, o cara, o trabalhador, ele era igual, entendeu? Mas só que era mais tranquilo, né, Fred? Agora, o cabelinho dele tá, ó. Tá na régua. Tá na régua. Na verdade, eu costumo brincar que é o seguinte, Rafael, você tem que obstruir a sua incapacidade para algumas coisas trazendo uma bela estampa, né? Porque você, a primeira impressão é realmente um ponto importante que acaba ficando, né? E então a gente tenta cuidar um pouquinho mais, a gente vai ficando mais velho, né? A imagem pública nessa posição é muito é mais importante. exposta e tal. Isso tem uma posição peso, importante. né? Sim, sim. Com certeza, né? Que eu acho que assim, que eu falo pro Rafael, cara, você tem vamos dizer, uma boa aparência física, ela traz muito valor para qualquer ambiente que você vai. Porque não dá pra você chegar e comprar saúde física. Não dá pra você comprar um shape, cara. O cara tem que... Se o cara viu que você emagreceu, mano, provavelmente ele falou, esse cara é diferente, porque ele aguentou passar fome, mano, entendeu? Em algum momento ele passou fome, hoje não passa mais. Entendeu? Então isso é muito equalizado, não só aqui, fora do país também, cara. Sim, sim. Entendeu? Eu falo isso porque quando eu reencontrei um amigo na Austrália, que eu tinha trabalhado com ele nos Estados Unidos, ele falou pra mim assim, William, a primeira vez que eu vi você, cara, nos Estados Unidos, quando eu cheguei, né, cara, que depois eu saí 15 quilos mais magro, né, cara. Então, ele falou, eu achava que você era o Christian Columbia. Eu falei, mas quem que é esse cara? É o cara que treinava com o Arnold, cara. Eu falei, pô, cara, sério? Vocês pensavam disso de mim, cara? Não, você parecia muito com o cara. Todo mundo na empresa falava que você era muito forte lá, cara. E a gente não imagina, cara, porque você está em outro país. Então eu percebi o seguinte, que a saúde física, o teu shape, ele fala muito antes de você chegar, cara. E isso é em qualquer ambiente. E na política, então, nem se fala, mano. Pô, o cara cuida da saúde dele, mano. Esse cara, no mínimo, ele é um cara que ele administra a própria vida. Então, para cuidar da saúde e da vida dos outros, é um cara que já está capacitado. Pelo menos na minha análise, né? Isso faz muita diferença. Mas assim, cara, encaminhando aqui pro final, a gente já conversou, deu risada, eu sei que tem coisa pra caramba ali que eu queria te perguntar.
E a gente vai, quem sabe, marcar uma próxima aí, né? Claro. Porque até o Leandro trouxe a pauta que você ficou 2 anos em Brasília, mano. Então eu tô doido pra saber desse negócio lá de Brasília, né, cara? Que senão a gente vai ficar aqui um bom tempo ainda, mas não vai faltar oportunidade pra Mas gente Xandó, falar. venho quando vocês chamar, cara. Venho com o maior prazer. Maior Não, a prazer. gente fica feliz pra caramba, né, cara, com isso. Eu acredito que a gente pode construir um conteúdo muito bom, cara. Porque esse bastidor de Brasília, as pessoas, assim, imaginam 1000 coisas que acontece lá. Mas quem viveu lá pode falar, né, cara? Ou não, também. Não dá pra falar. Dá pra falar. Entendeu? Dá pra falar. Mas, enfim, de tudo que nós conversamos hoje, cara, de tudo que você viveu e tal, quem é Frederico Fellini? Caramba, é um maracajuense, acima de tudo. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho na minha vida, isso eu falo, eu sempre falei. Quem convive comigo há mais tempo sabe disso. Nas minhas redes sociais, inclusive, todo aniversário da cidade, eu escrevo um poema para Maracaju, isso antes da inteligência artificial, viu? Porque hoje é fácil escrever poema. Sempre. E aí, quando eu digo essa questão de ser um maracajuense, é porque, na verdade, você tem toda uma origem, você tem toda uma cultura, você tem todo um traço por trás disso quando você fala, né? Porque eu vivi a cidade durante toda a minha vida. O tempo que eu fiquei morando longe daqui, como Brasília, por exemplo, me faltava alguma coisa mesmo, porque esse convívio. Eu costumo dizer que eu conheço até as rachaduras dos meio-fios, porque eu andava muito e sempre gostei muito de andar e fazia questão muitas vezes de sair da prefeitura a pé até a minha casa, não é tão longe, mas eu fazia questão de ir a pé até como um exercício de poder ficar contemplando e vivendo isso. Então, me considero falo que com muito orgulho o Frederico ele é um maracajuense, apaixonado pela nossa terra, é um cara apaixonado pelo poder público, por entender novamente que é através de políticas públicas sérias que você transforma a vida das pessoas. A gente dificilmente vai chegar num modelo perfeito, mas é inegável que a gente está tendo muitas evoluções. É inegável que hoje o poder público entrega muito mais para a sociedade do que se entregava antes. Então, eu vou resumir então nessas duas expressões, tá? Esse maracajuense orgulhoso e alguém que acredita no poder público como propósito para mudança de vida de pessoas. Poxa, legal pra caramba, cara. Cara, curtiu estar com a gente aí? Muito. Quero já o próximo, pô. Você se vira aí, acha o tema, pode ser de Brasília, eu vou estar no próximo. Legal. Quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Rapaz do céu, no Instagram, @Fellini Frederico. A galera te segue lá. Pode seguir lá. Show. Leandro, curtiu estar com a gente aí? Mais uma mesa aí, cara? Com certeza. Bom demais estar com os amigos aí, bom demais bater o papo. Valeu pelo convite mais uma vez, Xandó. Legal. Rafa, curtiu estar com a gente aí? Gostei demais, muito bom, né? Relembrar aí o passado e ver a evolução, né? De todo mundo aqui, né? Hoje a gente estava comentando sobre as pessoas que a gente tomava lanche lá na hora do recreio, né? E hoje estão em posições diferentes na vida e isso é muito bom. Foi joia, ótimo. Legal, quer deixar seu arroba aí pra galera te seguir lá? @Rafael Malves 26. E o Leandro também, né, cara? Eu é @Leandro AN Correia. Legal. E pra você que ficou com a gente até o final aqui, cara, deixa o seu like aí pra nós, já se inscreve no canal aí no Café Brothers no YouTube e segue a gente também no nosso Instagram, que é o Café Brothers 4. Eu também tenho o meu Instagram, vou deixar aqui para você seguir lá, você que gosta de ver as curiosidades aí do mundo do agro, a gente está lá também no Instagram. E em breve aí, não deixe de assistir os nossos cortes, nossos shorts, que estão nos Reels, no Instagram e lá no YouTube. Mandar um abraço para toda a galera aqui do Café Brothers que nos ajuda a fazer, né, cara? Eu não faço isso aqui sozinho, são várias pessoas. E a pessoa mais velha, eu acho que tem 23 anos, aí, 22 anos, cara. Então, uma galera super jovem aqui, mandar um abraço para todo mundo, para a Maju, para o Ronald, para o Alexandre, para a Isadora, para a Giovana, toda essa galerinha que ajuda a gente a construir isso aqui. E deixar também o meu abraço para todos os patrocinadores aqui do Café Brothers. Gente, o que o nosso convidado merece, Rafa?